Seguindo, estamos chegando lá. Agora vamos começar a falar das declarações e declarações de espólio. Olha só, tipos de declaração. Quando você baixa lá o programa da Receita Federal, a primeira coisa que você vai fazer é a escolha do tipo de declaração. São 3. Então, temos a mais conhecida, que é a Declaração de Ajuste Anual, DAA, né? Onde os fatos ocorridos num ano calendário, você terá que declarar até 30 de abril do ano seguinte, certinho? Existe também a declaração de saída definitiva do país. O que quer dizer isto? Isso é muito importante. Veja, a partir do momento que você obtém o CPF aqui no Brasil, você é um contribuinte brasileiro onde quer que você esteja no planeta. Tá ok? De forma que, se você mantém o seu CPF ativo aqui no Brasil e está lá no Japão trabalhando, está lá nos Estados Unidos trabalhando, a nossa lei alcança o seu rendimento auferido lá fora. E tem que ser declarado, principalmente quando você faz essa remessa, certo? Aí, de repente, o sujeito diz, não, eu não quero ser atingido pela lei brasileira mais, porque eu já estou pagando imposto lá, né? E aí tem aquela questão, o imposto que você paga lá é num país que tem acordo de compensação tributária com o Brasil, por exemplo, os Estados Unidos não tem, né? Então, muitas das vezes a pessoa diz, vai ficar muito caro, vou pagar imposto lá e imposto aqui, né? E aí, falei, não, eu vou deixar esse país em definitivo, vou morar lá. E aí, o que essa pessoa deve fazer? Fazer a sua última declaração, declaração de saída definitiva do país. E aí, então, o seu CPF é baixado e agora, então, essa pessoa já deixou de ser contribuinte aqui no Brasil, tá? Agora, cuidado, né? Porque vai que a saudade do Vascão bate. Aí você vou lá assistir o jogão do Vasco, final, Campeonato Brasileiro, Copa, Libertadores, vou lá assistir. Mas aí, como o Vasco é um time que só ganha, de repente você vem, assistiu a final de um campeonato, o Vasco ganhou. Só que o Vasco já vai disputar outra final. Aí você foi ficando, porque o Vasco foi ganhando aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e você foi ficando aqui. E de repente, né, você foi buscar seu sustento, começando a operar alguma coisa aqui no Brasil, para ganhar o seu dinheirinho, né? E aí você vai acabar precisando reativar um CPF. Aí você volta a ser contribuinte aqui no Brasil, certo? Por culpa do Vasco. Mas, então, você já viu que existe essa declaração de saída definitiva do país para dar baixa do seu CPF. Tá ok? Ou declaração o quê? Guarde bem. Final de quê? Espólio, que é o nosso caso aqui. Beleza? Então, agora sim, vamos falar da declaração de espólio. 4. Declarações do espólio. O que é espólio? Conjunto de bens e direitos e obrigações de uma pessoa falecida. Certo aí? Que em contabilidade é o patrimônio líquido. Porque bens mais direitos, menos as obrigações, o patrimônio líquido é que vai ser partilhado. Não é assim? Ou o chamado ativo líquido, né? Quando a gente estuda aí as normas internacionais IFRS e as normas CPCs, tá? Tá bom. Tá aqui. Declaração do espólio. Declaração do patrimônio da pessoa falecida. Então, veja, existem 3 declarações, ó. 1, declaração inicial. 2, declaração intermediária. E 3, declaração final de espólio. Vamos acompanhar. Declaração inicial é a declaração do ano calendário do falecimento, sempre o ano calendário, tá ok? Então, o ano calendário do falecimento, tá? Muito bem. Agora, a pessoa faleceu, vão fazer o inventário e a partilha, não é isso? Você já está antenado aí.
Tá? Até que aconteça essa partilha, nós estamos numa situação intermediária. E aí, eu devo fazer a declaração intermediária, que vai, portanto, dos anos calendários após a inicial e antes da final, daí intermediária. Aí você quer dizer que vai levar tanto tempo? Depende. A maioria dos casos se resolve em curto tempo, né? No máximo em 2 anos se resolve. Ou o Código Civil, você viu que deu prazo até de 12 meses, né? Mas há situações que não há consenso entre os herdeiros e começa a haver recursos e mais recursos judiciais e há processo aí que até a gente imagina que nunca vai terminar, né? Passa aí por décadas e décadas. E aí então, né, feito a inicial, as demais, enquanto não acontece, né, a partilha e a final, então nós temos as declarações o quê? Intermediárias. Certinho? Já a declaração final, isso aqui é após tudo. Tá? Então, é do ano calendário que ocorreu o quê? A partilha. Certo aí? Ou a sobrepartilha. Vou falar mais sobre este assunto, mas eu só vou te antecipar, né? Porque o juiz fez a partilha, né, levantou o inventário, o responsável levantou o inventário, aí o juiz mandou fazer a partilha, só que, de repente, tem bens que estão em local distante, né, da sede da jurisdição, né, do fórum daquele juiz. E nem está havendo consenso entre os herdeiros. Então o juiz faz o quê? Tá? Manda fazer a partilha do que é possível fazer ali dentro do consenso. A outra situação, e deixa esse bem para ser partilhado no futuro. Né? Aí é a figura da sobrepartilha. Tem também os chamados bens sonegados. Como assim? Bens que o de cujos nem vinha declarando. E ninguém sabia. E que aparece depois da partilha. Aí então, né, vai haver uma sobrepartilha, porque os herdeiros têm, né, direito, né, legalmente falando. Certo aí? Ou então, tem também bens que realmente tá em grandes discussões entre os herdeiros e, né, eles são de acordo de que uma parte dá para partilhar, outra parte vai ter que ser discutida ainda. Então, essa outra parte fica para uma sobrepartilha. Certo? E aí, é aquele negócio. Se não tem sobrepartilha, eu já faço a declaração final com a partilha. E, se tiver sobrepartilha, a declaração final é depois da sobrepartilha. Mas eu ainda vou detalhar mais sobre o assunto aqui. Entendido aí? Bom, então, é importante neste momento você guardar as declarações. Inicial, ano do falecimento, guardou? Final, o ano da partilha. Tá? Mas, mais adequadamente, o ano do chamado trânsito em julgado da partilha. Tá? Já já falo mais sobre o assunto. Agora, a intermediária é a após a inicial e antes da final. Tá ok? Bom, a questão é, se eu estou falando em declaração inicial, intermediária e final do espólio, quero que você entenda que eu estou falando do espólio e não de espólio. Né? Eu estou falando de quê? Do patrimônio do falecido. Como é que se declara isso? Certo aí? Para você não ficar com a impressão de que tudo isso aqui vai ser declarado por esse último tipo aqui. Não. Esse último tipo aqui é exclusivamente para a declaração o quê? Final. Isto quer dizer que a declaração inicial e a intermediária vão ser declarações de ajuste. Está aqui, ó. A declaração inicial
bem como a declaração intermediária, eu faço por meio da declaração de ajuste anual. Tá certo? Onde eu tenho até 30 de abril do ano seguinte para declarar. Aí, a questão é, como é que eu declaro? Declaro como se o de cujos vivo estivesse. Isso resume tudo. Veja, a inicial e a intermediária, eu devo declarar como se o de cujos, quer dizer, o falecido vivo estivesse. Tá? Aplicando todas as regras normais de um contribuinte vivo. Apenas tem que estar informando a Receita Federal de que se trata do de cujos. Por isto é que aqui, quando você vai fazer a declaração de ajuste anual, tem uma ficha lá de identificação do contribuinte. Aí você tem que informar o código 81, tá? E, consequentemente, o CPF desse de cujos. E, ao mesmo tempo, será informado, né, o quê? O CPF do responsável. Responsável, conforme você viu no vídeo anterior, é o inventariante. E você viu que o inventariante pode ser o quê? O cônjuge meiro, não é isso? Que é o cônjuge sobrevivente, né? Ou o herdeiro, que pode acontecer de falecer no mesmo momento, o quê? O casal. E aí, evidentemente que não se fala mais em cônjuge meiro. Aí nós temos o herdeiro ou legatário, conforme a ordem hierárquica que falamos anteriormente, como sendo o inventariante, o responsável pela declaração. Então veja que a declaração do espólio, inicial e final, é na declaração de ajuste anual, uma declaração como se o de cujos vivo estivesse, apenas informando pelo código 81 de que ele é o falecido e que está sendo declarado pelo inventariante, o responsável. Aí vocês, mas em que prazo? Tudo normal. Está aqui, ó. Tá? Essa declaração é feita no prazo o quê? Normal. Onde a declaração de um ano calendário deverá ser feita no ano seguinte. Certo aí? E mais, a declaração inicial e intermediária é obrigatória? Depende. Ela só é obrigatória, tá? Ela, na verdade, é obrigatória ou facultativa. Ela somente é obrigatória se atender os requisitos de obrigatoriedade. Atender os requisitos de obrigatoriedades que está aí no seu material, item 8, página 31, que tem aqueles 7 itens de obrigatoriedade, tá lembrado? Onde, se a pessoa teve o quê? Rendimento tributável de valor o quê? Maior ou igual a 28.559,70, né? Aí vem 2, rendimentos isentos mais rendimentos tributáveis com exclusividade de valor, né, maior, né? Maior que 40 mil reais lá no ano calendário, no caso 2017. Né? Nós temos ali, por exemplo, que teve bens
e direitos de valor superior a quanto? 300 mil. E todos aqueles demais itens até o item 7. Atividade rural, porque vá que a pessoa que faleceu é um ruralista. Né? Atividade rural que teve receita bruta acima de 142.798,50, ou que queira compensar prejuízos de períodos anteriores, tá lembrado? Então, aquilo você tem que ter em mente. Então, de forma que, tá? A pessoa faleceu. Eu tenho que declarar, fazer a declaração inicial e intermediária do espólio? Depende. Só se tiver dentro dos requisitos normais de obrigatoriedade, né? Como qualquer outro contribuinte, certo? Se não tiver nesse requisito, ele não está obrigado, está facultado, declara, se quiser, a inicial e a final. Tá? Em que prazo? Sempre o prazo normal. Qual é? O de um ano calendário até 30 de abril do ano seguinte. Né? Lembrar que se eu estou aqui em 2017, tá? Eu vou preparar a declaração de ajuste anual e apresentá-lo até quando? 30 de abril de 2018. Isto é o que? Prazo normal. Entendido aí? Isto posto, compreendido aqui, então, a declaração de ajuste, né? A declaração do espólio inicial e intermediário, posso falar da final. Mas eu quero ainda abordar algumas coisas a mais. Quer ver? Você diz, tá bom, Roberto, vai fazer uma declaração de ajuste anual, tá? Do espólio da pessoa falecida. E os rendimentos, como é que eu declaro? Tá lembrado da aula passada que eu falei de, né, situações individuais, onde a declaração de casados, como é que eu declaro? Né? Pode ser o quê? Em conjunto ou separadamente, não é assim? Só que, no caso do espólio, tá ok? Você tem que declarar o espólio, tá? No caso do rendimento, segue a mesma linha. Você pode jogar o rendimento, tá? Do de cujos, juntamente com de quem? Né? Do cônjuge sobrevivente. E fazer a declaração em conjunto, se quiser. Ou pode também, né, fazer em separado. Em fazendo separadamente, você tem duas opções de que cada declaração declare seu rendimento próprio e 50% do rendimento, o quê? Decorrente de bens comuns. Né? Ou então, que um dos cônjuges declare seus rendimentos, né, no caso, o espólio e o cônjuge sobrevivente, cada um, né, um deles declare o quê? Além do rendimento próprio, tá? O quê? O 100% do rendimento decorrente de bens comuns. Então, veja que pode ser feito isso. Aí você diz, mas e questão de dependente? Segue a mesma regra que você aprendeu para a declaração de ajuste anual de casais. Né? Lembrando que dependente só pode aparecer na declaração de um ou outro, como regra geral. Certo? No caso da declaração de espólio final, como está sendo finalizado, digamos que finalizou em maio. Então ele pode aparecer como o quê? Dependente do espólio até maio. Agora, a partir daí, passa a ser dependente, né, de quem? Do cônjuge sobrevivente. Então, nesse caso, aquele mesmo dependente aparecerá na declaração do espólio e do cônjuge sobrevivente. Né? Isso é aplicar a regra normal da declaração de ajuste anual. Então, você está vendo que a declaração de espólio inicial e intermediária, né, é nada mais, nada menos do que fazer a declaração de ajuste normal, onde, como a pessoa faleceu, vai ter um responsável fazendo a declaração como se ela vivo estivesse.
Certinho aí? Aí você deve estar pensando, tá bom, Roberto, mas e aquelas situações mais complicadas, né? Onde, de repente, o de cujos não vinha declarando, ou vinha declarando errado. O que fazer com esse passado? Preciso retificar? Sim, precisa. O que tiver errado, de acordo com a lei tributária, é obrigado a retificar. Né? Aí você, mas eu vou retificar de que forma? Né? Aí eu te pergunto, o de cujo consegue retificar? Claro que não. Então será retificado pelo responsável. Tá ok? Então, só que as declarações anteriores que estão sendo retificadas não são declarações de espólio. Apenas há o procedimento de a pessoa fazer a retificação dizendo que ela é responsável. Assim como, por exemplo, a declaração de rendimento de pensão alimentícia. Né? O alimentado é de menor. Geralmente, a mãe, né, coloca-o como sendo seu dependente e declara na sua declaração e traz esse rendimento tributável de pensão para a sua declaração, ou então declara em separado, que o valor é alto para ficar, né, mais econômico do ponto de vista tributário. Só que para declarar aquela criança, aquele alimentado como um contribuinte, não é ela que vai declarar, ela não sabe nem declarar. Quem declara é a mãe, como sendo a responsável. Então, segue a mesma orientação aqui, onde esse responsável, que é o inventariante, ele antes de fazer essa declaração inicial e intermediária, tá? Se os anos anteriores eram anos de obrigatoriedade de declaração e ele não declarou, ele tem que declarar, né, esse período passado. Ou declarou e declarou com incorreções. Então ela vai retificar essas declarações anteriores. Só lembrando, mais uma vez, de que a retificação dessas declarações anteriores não caracterizam espólio, que naquele tempo essa pessoa estava viva. Né? Ela só não pode declarar. Agora, alguém tem que fazer essa declaração. E a declaração é pelo responsável. Entendido aí? Muito bem. Agora, seguindo. A declaração final. Preste muita atenção nessa parte. Então, essa declaração de final de espólio, quando você vai declarar, já escolheu o modelo, já escolheu a forma de declarar. Certo? Então, essa declaração de final de espólio está aqui. Tá? Ano calendário da partilha. Olha, a norma fala em ano calendário da partilha, mas há que se interpretar que é o ano calendário, tá, do trânsito em julgado da partilha ou da sobrepartilha, se essa existir. O que é o trânsito em julgado? Isso aí, né, é uma expressão do direito onde não cabe mais recursos para aquela situação, ou porque já chegou à última instância de julgamento, ou porque já passou o prazo para o recurso, prescreveu, por exemplo, né? Ou que houve um acordo judicial, né, homologado. Aí nós estamos falando de quê? De trânsito em julgado. Então, repetindo, o que é o trânsito em julgado aqui, para nós, contadores, né, trazendo a linguagem jurídica de uma forma bem simples aqui. Né? Trânsito em julgado quer dizer que não cabe mais recurso judicial. Por quê? Ou porque já chegou à última instância de julgamento, ou porque já terminou o prazo para o recurso, porque todo tipo de recurso tem um prazo. Né? Se você, a lei não espera quem dorme. Ou porque, né, as partes se entenderam e fizeram um acordo judicial, né, sentenciado assim, homologado, certo? Então, uma vez feito, então, esse acordo judicial, não cabe mais recurso. Então, isso nós chamamos de quê? Né? Trânsito em julgado. Então, veja que foi feita a partilha, mas alguém resolveu recorrer, ainda não é trânsito em julgado, ainda tá, eu vou ter que continuar declarando a intermediária. Né? Fez a partilha, ninguém mais recorreu e nem há mais prazo para esse recurso,
então já é trânsito em julgado. Aí eu tenho que saber quando é que aconteceu esse trânsito em julgado. Então, por isso, acompanha. Primeiro, acompanhando aqui o que eu coloquei. A declaração final de espólio, então, veja aqui, né, no ano calendário da partilha ou da sobrepartilha, mas lembrando que aqui eu estou falando de sentença em julgado. Faça a declaração final de espólio e essa declaração é obrigatória se existir bens, né? Então, é aquela questão, tá? A declaração final de espólio é obrigatória para todo mundo que faleceu? Não, se a pessoa não deixou bens, só tem que dar baixa do seu CPF lá na Receita Federal. Quem é que vai dar baixa? Geralmente cônjuge sobrevivente ou herdeiro, né? Que vai levar a certidão de óbito e vai, né, declarar de que não houve bens, né, a partilhar, que é o caso da maioria das pessoas, que esse país é país pobre, né? E aí, então, dá-se baixa do CPF daquela pessoa, certo? Agora, o assunto em questão aqui é das pessoas que, né, a pessoa faleceu e deixou bens. Aí nós estamos falando aqui de declaração de espólio obrigatória, tá ok? E aí, qual é o prazo para apresentar essa declaração de final de espólio? Ó? Tem o seguinte, regra geral, prazo normal. Como assim? O trânsito em julgado aconteceu até 28 de fevereiro? Então, eu vou fazer o quê? A declaração normal. Como assim? O trânsito em julgado, tá aqui, ó. Tá? O trânsito em julgado. Tá aqui, do dia 1º de janeiro de 2017 até 28 de fevereiro de 2018. Nesse prazo aqui, aconteceu o chamado trânsito em julgado. Então, eu devo preparar a declaração final de espólio e apresentá-lo no prazo tempestivo normal, que é até 30 de abril de 2018. Isso é o que? Prazo normal. Certo aí? Então, você está vendo que eu estou esclarecendo aqui que prazo normal é nada mais, nada menos do que seguir esse raciocínio. Então, ele tem um prazo. Tá? O trânsito em julgado acontecendo até 28 de fevereiro de 2018, eu vou declarar no prazo normal, que é 30 de abril de 2018, que é o ano calendário seguinte. Certinho? No entanto, se o trânsito em julgado ocorrer após 28 de fevereiro, ou seja, a partir de 1 de março de 2018, essa declaração será feita somente lá no exercício financeiro 2019. Repito, se o trânsito em julgado acontecer a partir de 1 de março de 2018, então não vou declarar agora. Eu vou declarar só no exercício financeiro 2019, referente ao ano calendário 2018. Né? Então, é assim que funciona o prazo da apresentação ou da transmissão da declaração final de espólio. Certo? Bom, terminou aqui? Claro que não. Nós temos muita coisa a falar, acima de tudo, da questão da partilha. Tá? Então, guarde bem essas informações. Tá? Tem que entender e memorizar para a gente poder evoluir e apertar um pouco mais o cinto. Certinho? Voltei neste vídeo aqui para passar uma informação muito importante. Olha só.
Falei aqui da partilha e da sobrepartilha, lá do inventário, certo aí? Muito bem. Quando eu faço a partilha e ocorreu o trânsito em julgado, faço a declaração final de espólio, certo aí? E se a posteriori, no futuro, vier a aparecer algum bem a ser partilhado, aí como fica? Bom, nesse caso, então, os herdeiros, né, continuam tendo o direito. Então vai ter que fazer uma sobrepartilha. Se já foi feita uma partilha, agora esse novo bem aí que apareceu, vou fazer a sobrepartilha. Só que como fica a declaração? Veja, aí você deve estar pensando, tem que retificar a declaração. Olha, a declaração final de espólio não tem retificação, tá? Então essa declaração final aqui, ó, não se retifica. Essa é uma informação importante, certo? Outra informação importante é que só pode ser no modelo completo de cálculo da declaração. Como assim? Não se pode usar aquele desconto simplificado na declaração de espólio. Voltando aqui, quanto ao não se retifica, quer dizer que se não se retifica, como é que fica esse bem que foi para a sobrepartilha? Bom, sempre que já tiver feito a declaração final de espólio e surgir novos bens para sobrepartilha, como eu não posso retificar, então no lugar eu faço o quê? O cancelamento. Então, olha só, tá? Não se retifica. Então, em primeiro lugar, se faz o quê? Tá? O cancelamento da declaração final de espólio, porque a situação se reverteu, ainda não é final. Então, não posso manter aquela declaração final. Então, eu cancelo. Como se faz? Deve fazer o pedido à Receita Federal do Brasil e isso será analisado por um delegado da Receita Federal, tá? Que vai fazer o cancelamento e voltar o CPF do espólio. E aí, então, até que aconteça o trânsito em julgado da sobrepartilha, deve-se fazer o quê? A declaração o quê? Intermediária. Então vamos para um exemplo. Digamos que ocorreu a partilha e o trânsito em julgado no ano calendário de 2017. 2017. Certo aí? E aí, então, foi feita a declaração de final de espólio em 30 de abril de 2018. Certinho? Está acompanhando o raciocínio? E aí, depois dessa data, surgiu um novo bem. Pronto. Começa-se o processo para, né, a partilha desse novo bem inventariado. Isso no campo jurídico. Certo? E vai ser partilhado um dado momento lá no futuro. Mas como é que fica a declaração? Para a declaração do imposto de renda, então aquela declaração de final de espólio ainda não era final, diante do fato, né, superveniente. Aí, então, nesse caso aí, se faz o quê? Em vez da retificação, o cancelamento da declaração final. Então, volta à estaca intermediária. Tá? E aí, então, logo após o cancelamento, eu apresento, né, ainda em 2018, referente a ano calendário 2017, a declaração intermediária.
Entendido aí? Aí você, mas tem multa? Não. Por quê? Porque estamos falando de um fato superveniente, né? Previsto em lei que pode acontecer. E aí então se faz o que? O cancelamento da declaração final e a declaração intermediária. Porque a declaração intermediária, quando obrigatória, ela é prazo normal, até 30 de abril. Mas nesse caso, vai ser declarado, né, extemporaneamente, de forma normal, referente ao ano calendário de 2017. E aguardemos que aconteça o quê? Trânsito em julgado da sobrepartilha para que se possa fazer a declaração de final de espólio, certo? E se for uma coisa que vai demorar por, né, vários anos, não tem problema. Nos anos posteriores, é só verificar se o espólio está obrigado a declarar. Se tiver, declara-se a intermediária normalmente, até que ocorra o trânsito em julgado. Entendido?